Na região conhecida como África Ocidental, onde se encontram os países modernos da Mauritânia e o Mali, surgiu há muitos séculos um dos impérios mais ricos e poderosos do continente, mas que por muito tempo mantém uma aura de mistério quanto à sua origem, o Império de Gana. E nesse vídeo, voltaremos no tempo e saberemos através das lendas desse povo como que foi o seu surgimento. E além disso, com a ajuda da arqueologia e de registros antigos, desvendaremos mais sobre quem foi esse misterioso povo e seu poderoso império. A região chamada de Sahel é uma faixa territorial de aproximadamente 500 a 700 km de largura e de 5.400 km de extensão, que divide o deserto do Saara ao norte e as regiões de savana ao sul, cruzando todo o continente, do Oceano Atlântico a oeste ao Mar Vermelho a leste. Um território onde várias sociedades surgiram e se adaptaram. Na parte mais ocidental do Sahel, no vale do rio Níger, enchentes anuais desse rio forneceram terras férteis para a agricultura, que já era desenvolvida na região há pelo menos 3.500 anos. Além da agricultura, depósitos locais de minério de cobre foram explorados e usados para o comércio, enquanto a metalurgia na região, como indicado por achados arqueológicos, remonta pelo menos ao século VI da nossa era. Entre os achados, surgem várias formas de cerâmica, alguns dos quais foram comercializados em toda a região, como indicado pelas análises químicas da argila, indicando que a região era habitada, mas que não havia ainda uma unidade política, mas pequenos assentamentos espalhados. O ouro foi provavelmente extraído ou garimpado localmente e depois comercializado ao longo dos numerosos cursos de água da região, mas ainda faltam evidências do início dessas atividades. Um dos povos dessa região, chamados Soninques ou Soninques, são descendentes dos primeiros habitantes da região do Sahel e se dedicavam também à agricultura e à criação de animais, aproveitando as condições climáticas favoráveis da região, chegando a formar um reino chamado Ouagadougou, o núcleo principal do que se tornaria o grande Império de Gana. E esse modesto reino acabou se destacando, pois desenvolveu o comércio com outros povos, utilizando-se dos recursos naturais à disposição, anexando outras tribos soninquês e expandindo o contato com os berberes do norte da África e os povos bantus do sul. A história da região e do Império de Gana antes do século XI da Era Comum permanece vaga devido à falta de fontes escritas e aos resultados bastante escassos da arqueologia. A fundação precisa do Império de Gana, ou Ouagadougou, como às vezes é referido, não é conhecida. De acordo com a lenda dos Soninquês, o início da história se dá quando um jovem chamado Dinga Cissé atravessa o Saara oeste e se estabelece com um grupo de caçadores no sul da atual Mauritânia, talvez na região de Ouagadougou. Esse personagem, Dinga Cissé, se torna líder desse povo, e ele é considerado como sendo fundador do reino Ouagadougou, e por extensão o Império de Gana, por volta do século IV da Era Comum. Dinga Cissé uniu as tribos dos Soninquês em uma confederação para se proteger dos ataques de povos nômades que viviam no deserto do Saara, possivelmente os berberes ao norte. O filho e herdeiro de Dinga, chamado Diabé, mudou-se para o sul e estabeleceu em um lugar chamado Ouagadougou, onde viria a ser a base do futuro império, um nome que significa terra de rebanhos. Ao chegar, de acordo com a lenda local, ele recebe conselhos de uma hiena e um urubu. É nesse momento que Diabé faz uma aliança com a poderosa serpente Bida. A cobra tem muitos nomes diferentes dependendo da versão e idioma em que é contada. Varia de Bida ou Minian em Soninké, ou Ouagadougou Sabá, que no idioma mandinka significa grande cobra de Ouagadougou. A serpente sagrada promete proteção a Diabé e a todo o país, desde que sejam feitos sacrifícios regulares e belas jovens à serpente. A frequência dos sacrifícios humanos e suas modalidades exatas variam de versão para versão dessa lenda. Mas o que se sabe é que a cerimônia de sacrifício era presidida pelo líder local chamado Kayamagan, que significa governante ou mestre do ouro, e que se tornou um título nobiliárquico dado aos soberanos de Ouagadougou. Na variante soninquê dessa lenda,
Um poderoso caçador chamado de Ahmad é o futuro marido de uma das vítimas a serem sacrificadas, que se chamava Siaya Taberé. Durante muito tempo, os sacrifícios são devidamente cumpridos e o reino de Bagadu prospera. Mas na vez de Siaya Taberé ser sacrificada, seu noivo, Ahmad, se recusa a deixar Siá ser sacrificada. Na manhã do sacrifício, ele se esconde próximo ao covil de Bida, e quando a serpente sai para devorá-lo, ele ataca a serpente e corta sua cabeça. Antes de morrer, a cobra profere uma terrível maldição contra o país, prometendo 7 anos de seca, levando assim ao declínio do reino de Bagadu. Mas o que se sabe é que o reino Bagadu não se desfez politicamente, mas que foi dominado por uma nova forma de religião, o Islã. E essa absorção cultural e religiosa favoreceu o tradicional reino de Bagadu a se tornar um império, o Império de Gana. O lendário Dinga Sisé foi sucedido por seus descendentes que formaram a dinastia dos Sisé Tunkara. Essa dinastia governou o Império de Gana até o século XI, quando o Império entrou em declínio. Dinga Sisé é uma figura histórica importante para a cultura e identidade dos soninquês, que ainda hoje habitam a região da África Ocidental. Ele é lembrado como um herói e um fundador dessa grande civilização africana. O período em que o Império esteve no seu auge é considerado entre os séculos 9 e 11 da Era Comum, e o nome Gana provavelmente deriva de um título local que significa chefe de guerra ou guerreiro, uma designação dada aos líderes dessa civilização. As primeiras menções sobre as origens de Gana são encontradas nas crônicas sudanesas chamadas Tariq al-Fetash, de autoria atribuída a Mahmud Kati, e dos registros do estudioso árabe Abd al-Rahman as-Sadi. Não se sabe ao certo qual era a capital, de fato, desse reino, mas foi provavelmente a cidade chamada Kumbi Saleh, e suas ruínas se encontram a 322 quilômetros ao norte da moderna Bamako, em Mali. As descrições árabes medievais estimam uma população média de 40 a 50 mil pessoas, e mostram que a área aproximada da cidade era de 110 acres, com muitos outros assentamentos menores ao seu redor. As escavações também revelaram uma mesquita, uma grande praça pública e partes de um muro circular e um portal que servia de monumento. As moradias eram tipicamente de um andar e feitas com tijolos secos de barro, terra batida e madeira ou pedra. O viajante muçulmano Al-Bakri descreve Kumbi Saleh como sendo cercada por poços e campos irrigados onde muitos vegetais cresciam. Em sua obra Kitab al-Mazalik, o Alal al-Mamalik, ou Livro de Estradas e Reis, ele diz assim: o rei tem um palácio e um número de habitações abobadadas, todas cercadas por um recinto como uma muralha da cidade. Ao redor da cidade do rei, há edifícios abobadados e bosques e matas onde vivem os feiticeiros dessas pessoas, homens encarregados do culto religioso. Neles estão seus ídolos e os túmulos de seus reis. Sendo um conglomerado de aldeias governadas por um único Kayamagan, o Império prosperou graças a um exército bem treinado e que tinha unidades de cavalaria e acesso a matérias-primas, como minério de ferro para fazer suas armas e depósitos de ouro para pagar seus soldados. A posse de camelos como transporte de mercadorias e pessoas foi outro fator na superioridade dos soninquês sobre seus rivais. Com essas vantagens, o reino de Gana adquiriu novos territórios e novos tributos e chefes tribais subjugados, e eles acabariam monopolizando o comércio regional, se tornando num grande império comercial. O Kayamagan era o monarca absoluto e chefe religioso e juiz do povo, e havia uma aura mística sobre seu governante devido ao seu papel como líder da religião animista entre seu povo. Eram feitos sacrifícios e libações em sua honra, e havia regras rígidas de etiqueta em sua presença, e quando falecia, seu túmulo se tornava sagrado. O soberano contava com conselheiros que, a partir do século XI, passaram a ser inclusos em sua base vários comerciantes muçulmanos que atuavam como intérpretes e como funcionários que ajudavam a administrar a economia e acompanhar as mercadorias que entravam e saíam do país.
O domínio do comércio na África Ocidental era um negócio lucrativo para os soberanos de Gana, que repassavam mercadorias como ouro, marfim, couro, penas de avestruz e escravos para os mercadores muçulmanos berberes, conhecidos como Sanhaja, que foram uma das maiores confederações de tribos berberes da época, e que enviavam caravanas de camelos que cruzavam o Saara a partir do norte e que traziam sal, que era muito valioso para a região sul. As mercadorias eram muitas vezes tributadas duas vezes, uma quando entravam no país e outra quando saíam. Os soberanos de Gana se davam o direito de proibir qualquer pessoa, além deles mesmos, de possuir pepitas de ouro. Os comerciantes tinham que se contentar com o ouro em pó. Essa política tinha a vantagem adicional de garantir que os monarcas pudessem controlar o mercado de ouro e garantir que seu valor não diminuísse, por ter muito dele em circulação a qualquer momento. O Islã foi difundido por toda a região por comerciantes muçulmanos que entraram em contato com os comerciantes locais e a elite das áreas urbanas. Os líderes podem ter reconhecido que adotar a religião, ou pelo menos tolerá-la, seria benéfico para o comércio. De fato, no Império Gana não há evidências de que os soberanos tenham se convertido ao Islã. Pelo contrário, a sua principal cidade, Cumbi Salé, foi dividida em duas a partir do século XI, em uma parte muçulmana, que ostentava 12 mesquitas, enquanto a outra ficava a residência real e muitos santuários de cultos tradicionais animistas. A primeira etapa do declínio do Império de Gana começou em meados do século XI da nossa era. No ano 1076, a capital foi saqueada pelos almorávidas do norte da África, talvez em retaliação a tentativas dos governantes de Gana de fortalecer o comércio pelos centros comerciais saarianos. O Império Gana lutou para se recuperar depois desse saque. Já no século XII, o declínio se acentuou quando outras rotas comerciais concorrentes se abriram mais a leste, e o clima se tornou excepcionalmente seco por um período prolongado, o que afetou a produção agrícola e, consequentemente, o comércio, que já sofria com a concorrência oriental, o que acabou enfraquecendo o império e levando a uma série de guerras civis, que, além desses fatores, também era impulsionada por conflitos religiosos entre os crentes muçulmanos e animistas. A queda de Gana precipitou uma nova era de mudanças políticas na região, onde vários reinos surgiram, como o estado de Takrur, que, com o apoio dos almorávidas, passaram a dominar o que havia sido do extinto Império Gana. Takrur foi um estado localizado no vale do rio Senegal, na África Ocidental, que atingiu seu auge no século X e XI, aproximadamente paralelo ao Império de Gana. Takrur era um centro comercial rival de Gana, produzindo enfrentamentos dos quais normalmente os soninquês de Gana saíam vitoriosos. Os governantes de Takrur acabaram adotando o Islã e por volta dos anos 1030, durante a liderança do monarca Ouara Diabé, a corte se converteu ao islamismo, sendo o primeiro reino oficialmente a adotá-lo no Sahel, estabelecendo esta fé na região a partir desse momento e pelos séculos seguintes. Em 1035, Ouara Diabé introduziu a Sharia no reino, e a adoção do Islã beneficiou enormemente seu estado em termos econômicos, potencializando os laços políticos, o que teria efeitos também em seus conflitos com o estado tradicional de Gana e seus vizinhos do norte. Outro reino que dominou a região, em especial a região nativa de Gana, foi o reino de Sosso, também conhecido como Suzu, que foi o maior herdeiro do decadente Império de Gana. No entanto, o reino Sosso seria um reino de curta duração, já que seu soberano, Sumanguru, também conhecido como Sumuaro Kanté, foi derrotado pelo chefe tribal chamado Sundiata Keita em 1235, na chamada Batalha de Quirina. Com a vitória, Sundiata Keita também tomou a grande cidade de Cumbi Salé em 1240 e viria fundar o Império Mali, o maior e mais rico império já visto na África. O ancestral e lendário Império de Gana, que mesmo sendo feito de ouro, caiu no esquecimento e se perdeu nas areias do Saara, demonstrando que qualquer império, por mais rico e poderoso que seja, nunca é eterno. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo e tenha lhe acrescentado algo de bom com essa história. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos.
Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema, e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. A descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história!